Já sabemos como é o Bahia, né? Ganha tudo em casa, perde tudo fora. Tudo que o Bahia tem de bom na Fonte Nova simplesmente desaparece. Dois passos para fora da Fonte Nova, o Bahia já é um outro time completamente diferente e reconhecível. Tomou 3-0 do Atlético Mineiro. Mas, vamos lá. A arbitragem destruiu o jogo do Bahia ontem. Primeiro, o jogador do Atlético Mineiro, Júnior Alonso, era para ter sido expulso. Isso aqui é um dos maiores escândalos da arbitragem em 2025. Mais um. Cara, como é que a arbitragem não dá expulsão nesse lance, hein? Júnior Alonso divide a bola e na dividida ele continua o movimento em progressão, atingindo ali acima do tornozelo do jogador do Bahia. Meio que canela, meio tornozelo. Expulsão claríssima. E mais uma vez os critérios, né? Everton Araújo no jogo contra o Sport foi expulso mais ou menos dessa forma. Lá atrás, Gustavo do Sport contra o América Mineiro foi expulso mais ou menos dessa forma também. São lances idênticos. No lance eles expulsam, no outro eles não expulsam. E o VAR sequer chamou o árbitro de campo para conferir. Professor, vem cá, que esse lance aqui foi para expulsão. Checa aqui, por favor. Dá uma averiguada aqui, irmão, mais uma vez. Porque Júnior Alonso continua o movimento, atinge o tornozelo barra canela. Expulsão claríssima, escandalosa. E o árbitro de campo não deu a expulsão e o árbitro de vídeo sequer chamou o árbitro de campo. Você pode criticar sim a escalação de Rogério Ceni. Porra, qual é o sentido no jogo de ontem ele ter colocado Cauli Oliveira de titular, Thiago de titular, sendo que o William José vinha de 2 gols marcados. Na ponta esquerda você poderia ter um Eric Puga, já que o Bahia normalmente fora de casa não vai ter o mesmo percentual de posse de bola do que se estivesse jogando na Fonte Nova. Então, o Bahia vai ter um pouco mais de campo para correr jogando em transição. Então, Cauli não é esse jogador que vai te agregar em transição com velocidade. Não é esse jogador. Ademir é. Thiago até é. Mas quem era para se titular era William José e Eric Puga. Ele errou na escalação. Ponto. Mas isso não anula esse erro grotesco da arbitragem. E aí vamos para a coletiva de Rogério Ceni, que largou o aço na arbitragem ridícula. Vambora. Nath e ESPN. Não tem como não te perguntar sobre arbitragem hoje, porque eu estava acompanhando também a repercussão online do jogo enquanto o jogo acontecia e tiveram duas reclamações muito assintosas. Primeiro, o lance do Alonso no início do jogo e depois a expulsão. A arbitragem ela tem sido um assunto constante no Brasileirão, né? O lance de Júnior Alonso também era para expulsão claríssima e isso naturalmente iria afetar todo o jogo. O Bahia ia jogar 90 minutos com um jogador a mais. Isso interfere demais, óbvio, né? Entende que o Bahia foi prejudicado e como que você lida com isso no trabalho com os jogadores? Boa noite. Bom, eu poderia fazer uma análise técnica do jogo, claro, principalmente enquanto tivemos em 11 contra 11, né? Mas esse jogo, ele começa em Internacional e Atlético Mineiro, quando o Vitor Hugo vai expulso, injustamente, tá? Não merecia ser expulso. Mas o futebol brasileiro não é que tem árbitros ruins, não. O Davi Lacerda, acho que é o nome dele, né? Deixou o jogo correr como se deve, uma arbitragem europeia e tudo tal. Com 30 segundos tem um lance mais claro que isso para uma expulsão no Brasil não vai acontecer. Mas o senhor Rafael Trace, se eu não me engano, que é o nome do homem lá de cima, que esse fica escondido. Esse é o que está escondido no ar-condicionado. Que teve a coragem de chamar o lance de uma expulsão subjetiva do Canu, que segundo o jogador, que nós não sabemos se ia encontrar bola no ponto futuro, onde encontraria, esse senhor decidiu o jogo no dia de hoje. Mas nós vamos ficar aqui, o futebol brasileiro vai continuar dessa mesma maneira. Então, esse jogo não começou hoje. E o Atlético, dentro dos seus direitos e corretamente, porque na minha opinião, que também não vale para nada nesse sentido, o Vitor Hugo foi expulso injustamente contra o Internacional. Então, hoje o jogo é ditado no ritmo. Então, assim, eu só me pergunto, esse cara do VAR, que viu o pisão na altura, rasgou o meião, na altura da canela do Michel, ele vai para casa e vai acontecer o quê? Nós perdemos o jogo, temos que vir aqui responder, o Botafogo ganhou, encostou, o Fluminense joga amanhã com o Mirassol, e esse senhor vai fazer o quê? O que vai ser feito com ele? Porque a arbitragem do jogo, eu acho legal, fluiu o jogo, deixou o jogo correr, ele na hora nem sequer deu um cartão amarelo para o cara.
O cara do VAR não teve a coragem, porque o jogo era aqui, e o Atlético teve um jogador expulso nos seus primeiros, eu não sei exatamente quanto, mas diria que uns entre 15 e 20 minutos do primeiro tempo no jogo contra o Internacional, e hoje eles vêm aqui para fazer esse serviço que fizeram. Essa é a parada, né? Nem cartão amarelo ele deu. E qual vai ser a punição pro árbitro de vídeo, principalmente? O de campo já é um absurdo. No campo, tu ter dado cartão amarelo e tu não expulsar, beleza. Talvez tu não tinha, de fato, o melhor ângulo, várias câmeras, o frame a frame, o lance em câmera lenta. Tu não tem esse recurso no ao vivo. É só um lance, é só um frame, é só um ângulo e já era, irmão. Agora, os caras da cabine do VAR, 2, 3, 4 que estão lá assistindo o jogo, será que eles estavam assistindo o jogo ou será que eles estavam dormindo? O lance foi com 30 segundos. Será que ele falou, porra, pelo amor de Deus, não vai ter nenhum lance polêmico do VAR com 30 segundos não? E teve. Então assim, fica esse ponto de interrogação, né, velho? Como é que os caras não expulsaram Júnior Alonso? Como é que os caras sequer deram cartão amarelo nessa jogada? E qual vai ser a punição pra eles? Isso é o ponto. O que é que vai acontecer com eles depois do jogo de ontem, de Bahia e Atlético Mineiro? Provavelmente nada. Ou no máximo, vai estar afastado por 2 jogos e acabou. E o Bahia perdeu 3 pontos. E pode até sair do G5 daqui para o final da Série A. Ninguém sabe o que vai acontecer. E o Bahia pode perder milhões por conta disso. E o árbitro basicamente não vai ter punição nenhuma com um erro grotesco desse. E mais uma vez, o árbitro de campo errou, mas o de vídeo errou 10 vezes mais. Então, o VAR no Brasil não é que o árbitro é ruim, esqueçam isso. Tem bons árbitros, tem boas arbitragens sendo feitas. Mas o senhor Rafael Trace no VAR, o que acontece com ele? Como é que ele vai explicar que ele não chamou o árbitro sequer para o vídeo para ver o lance que acho que é o Alonso? Pisa. Não digo que foi por maldade, aquele lance de expulsão clara. Então o futebol brasileiro caminha para onde está devido a isso. Sabe o que vai acontecer? Nada. E no próximo, nós vamos tudo fazendo de acordo com quem foi prejudicado, vamos tentando. Esse é o futebol brasileiro. Então, a análise do jogo, lógico, tem a parte tática, tem a parte técnica que a gente pode até fazer em outras perguntas, mas a realidade, a verdade do futebol é isso. Você me disse que o lance do Michel Araújo é mais propício para vermelho ou o do Canu é mais propício para vermelho? Mas o do Canu, que o árbitro, vou te fazer o que o árbitro fez, assim, ó. Amarelo, deu cartão amarelo. O Bandeira está à frente dele, amarelo. Todo mundo amarelo. Mas o senhor Rafael Trace. E aí é o ponto. Talvez pela regra da arbitragem, né? Como o jogador não tinha o domínio da bola ainda para ficar cara a cara com o goleiro, talvez você deveria dar cartão amarelo. Talvez. Porque a bola ia chegar no jogador do Atlético Mineiro. Claramente ia chegar. A única dúvida é, será que ele ia dominar correto a bola? Será que ele ia escorregar, tropeçar? Ninguém sabe. Mas se ele domina aquela bola, e a tendência que ele dominaria, ele ia ficar cara a cara com o Ronaldo. Era uma chance claríssima de gol. O zagueiro do Bahia não ia chegar naquele lance. Aí talvez por esse detalhe da arbitragem, do lance ainda não estar sob domínio do jogador do Bahia, do Atlético Mineiro, o lance talvez não deveria ter sido para expulsão. Então tem esse ponto aí também, né, velho? Teve a coragem, porque ele é muito corajoso aqui, no campo do Atlético, de chamar para o pênalti do Canu. E nisso se resume a arbitragem no futebol brasileiro. Repito, tem bons árbitros, tem ótimas arbitragens, nem acho que a arbitragem tenha sido equivocada hoje, um jogo que deixou correr. Mas o VAR hoje, ele decide para o lado que ele quer. O lado que vai vencer o jogo é a interpretação em que o VAR resolve no futebol brasileiro. Rogério. Perfeita a declaração de Rogério Ceni, tá, gente? Agora vamos para os melhores momentos de Bahia 0, Atlético Mineiro 3 na Arena MRV. Bahia foi muito prejudicado pela arbitragem, criou algumas oportunidades no início do jogo, mas não conseguiu vencer a partida, não conseguiu fazer os gols. Essa boa jogada de Michel Araújo por dentro, que ele chapa ali no canto e quase faz um bonito gol. Essa outra boa chegada do Bahia, ainda no início do primeiro tempo, Azevedo recebe o passe ali de Santiago Arias, solta o passe para Thiago, acredito eu, cara a cara, finaliza em cima de Everson. Talvez se fosse o William José, talvez era 1-0 aí pro Bahia. Aí tem o erro de Rogério Ceni também na escalação. Eu acho que todo time deveria fazer como a TV Galo faz, né? Galo TV, na verdade. Sempre coloca os melhores momentos. Não tá lá no jogo, filma o jogo todo, pega os melhores momentos, compila e joga no YouTube, pô. Pra não ficar tendo que depender de Premiere, de GE TV, do Sport TV e do raio que o parta, não. Só é fazer isso, ó.
câmera na horizontal, solta os melhores momentos da partida. E não precisa só soltar os gols do time, não. Isso também é bom, mas é o principal, na verdade. Mas solta os melhores momentos que todo mundo quer acompanhar. Eu gosto pra caramba aí dos vídeos que a TV Galo faz nos melhores momentos. Acho que é o único canal do YouTube de perfil oficial dos clubes que faz isso, né? O único. Nenhum outro canal do YouTube de clubes faz isso. Bom, mas aí, meus amigos, o tempo vai passando. Canu acabou tendo a expulsão dele no início do segundo tempo. E depois da expulsão, o Galo começa a amassar o Bahia. Começou a amassar o Bahia. Faz 1-0, 2-0, 3-0, tá? Ó, esse foi o lance da expulsão de Canu, ó. Ó, tipo assim, irmão. O jogador ia chegar lá. Mais uma vez, a dúvida é: será que ia dominar certo a bola? Ninguém sabe, mas ele ia chegar lá e era um lance cara a cara contra Ronaldo, né? E aí teve a expulsão de Canu. O árbitro de campo deu cartão amarelo, nada além disso. E aí Rafael Trace chamou e expulsou Canu nesse lance polêmico aí, tá? Bom, e aí o Galo vai chegando, faz o primeiro gol com o Dudu, mas o gol foi impedido, tá? Na origem foi invalidado por impedimento, mas aos poucos o Galo vai fazendo o primeiro, o segundo e o terceiro gol também. Ronaldo tem que fazer 2, 3 boas defesas, senão poderia ser até mais, tá, gente? Ó, primeiro gol do Atlético Mineiro, gol marcado por Hulk, finalização no canto, depois de embate, rebate, a bola sobra pra ele faz 1-0. O 2-0 é um espetáculo de gol, tá ligado? O 2-0 é surreal de bonito. A cobrança de falta de Igor Gomes é uma pintura, é um espetáculo. A bola vai na gaveta, irmão. Sem chances para Ronaldo fazer a defesa. Meu irmão, se tu pegar o print da bola, a bola tá literalmente onde a coruja dorme. Não dava nunca para Ronaldo chegar nela. Pode jogar a luva que a bola vai entrar, irmão. Pintura, 2-0 Atlético Mineiro, basicamente caminhando a vitória. E o Galo faz 3-0, né? Lei do ex de Biel. Bola da porra aqui na lateral direita. Biel recebe o passe. Ronaldo tava mal posicionado. Olha o posicionamento de Ronaldo. Olha a barra em aberto aqui, ó. Só é Biel chutar aqui no canto. E adivinha o que ele faz? Ele chuta no canto. Ronaldo ainda tenta se movimentar para fazer a defesa, mas tava muito aberto o canto direito ainda da barra. Ronaldo finalizou e fez o gol. Ronaldo finalizou, ó. Biel fez o gol e finalizou 3-0. Lei do ex, né, velho? E Biel é fraco. Ele até tá falando, sai zica. Não, cara, é porque tu é ruim mesmo, assim. Em relação a fazer gols, tu é incompetente na arte de finalizar as jogadas. Não tem isso de sai zica, não. No final das contas, a rodada foi péssima pro Bahia. Primeiro, o Bahia perdeu 3-0 contra o Atlético Mineiro. E o Bahia viu o Botafogo se aproximar um pouco aí na tabela de classificação. O Bahia tá com 52, o Botafogo agora tá com 51. Fluminense joga contra o Mirassol. É bom torcer pro Mirassol vencer, viu? Porque senão vai ser mais um time a ficar ali a 1, 2 pontos do Bahia. Então a rodada foi péssima pro Bahia. Por enquanto está sendo péssima, né? Já pro Galo, foi ótimo, somou 3 pontos, foi a 40 e abriu agora 7 pontos pro 17º colocado, que é o Santos. E o Galo tava com aquele risco ali, né? Pô, será que vai brigar para não cair até o final? Bom, mas aí ao natural o Galo foi vencendo seus jogos contra o Ceará, contra o Sport e agora contra o Bahia na Arena MRV. Foi vencendo as partidas, empatou contra o Inter fora e aí tá somando pontos e naturalmente vai ficando ali na zona estável da 12ª colocação por volta disso. Bom, meus amigos, é isso. Abraço para todos vocês. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente.